Olá, pessoal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a tutoria ou a preceptoria. O que é esse preceptor ou esse tutor? Uma pessoa que serve de elo entre a família e a escola. Uma pessoa que conhece a família e conhece o desempenho escolar do aluno, os vários aspectos que a gente sempre fala, parte física, social, emocional, etc. Então, primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é se vocês acham que vocês têm vocação para isso. Eu quero só dar aula ou eu quero ter um pouco mais de interação com esses alunos? Não dá para ter de todos, mas escolher alguns alunos. Ou às vezes se você ser um preceptor de uma sala, sem você ser professor da sala, mas que você conheça os alunos e as famílias. A ideia é que você atenda os pais, sei lá, a cada um mês ou cada 2 meses para falar sobre o aluno e atenda o aluno a cada 15 dias. Para ouvir o quê? Ouvir primeiro a questão dos horários que ele tem de estudo, etc., se ele sabe estudar, como é que ele usa o tempo dele, né? Se você sabe como é que é o tempo, se ele tem essa intimidade para falar para você, quanto tempo ele gasta em esportes, com amigos, na família, na tecnologia, etc., você já pode, a partir daí, já ajudar muita coisa em termos de organização pessoal dele. As atividades, hobbies que ele gosta, se ele consegue praticar, se ele não consegue. Então são assim, é fazer um questionário, né? Até tem um questionário pronto já que você faz com o aluno para conhecer, ele se abre e depois você vai conversando pessoalmente para ouvir coisas mais íntimas dele. Depois a ideia dos estudos, como é que ele assiste a aula, você observa isso, ele presta atenção, ele faz anotações, ele é caprichoso nos trabalhos. São coisas todas que a gente pode exercitar as virtudes na escola, né? Então, o professor que é encarregado de uma turma, por exemplo, o professor até o 5º ano do fundamental, a turma toda está por conta dele. Então, ele tem opção, ele tem oportunidade de conhecer melhor as crianças, o assistente ajudá-lo a olhar uma tarefa e ele conversar com essa criança em particular sobre determinados assuntos. Então, as anotações, como é que ele estuda em casa, pergunta para ele se ele tem um ambiente para estudar, um ambiente adequado, organizado, se ele sabe onde é que estão as coisas, se ele sabe procurar o conteúdo no livro didático, etc., se ele tem um horário, e faz uma análise, isso é importante o professor fazer sempre, da parte da leitura e da matemática, né? São as bases, vamos dizer, para todo o resto. Mas essa leitura é tomar uma leitura, tomar um ditado, isso em linhas gerais, mas que ele tenha na leitura aquela parte de identificar o que está lendo, depois compreender e ser capaz de explicar o que ele leu, né? Saber comunicar, seria a parte final. Se ele sabe ler, ele lê muito, mas não consegue transmitir aquilo, a leitura está muito ruim, tá bom? Depois, o PPM, que você vai acompanhando, né? A ideia qual que é? Você tem um PPM inicial, né? Físico, mental, social, espiritual. O espiritual é sempre a formação da consciência, o físico é alimentação, exercício, sono, fundamental. A gente faz perguntas sobre esses temas e aconselha, talvez precise de um nutricionista para ajudar, talvez precise de uma pessoa para te ajudar a estudar, eu vou te ajudar a montar um horário, nós vamos estudar juntos, vai aprender algumas técnicas, né? Coisas desse tipo. Depois a parte social, você observar o relacionamento dele com os outros, né? Muitas pessoas estão na escola, mas vivem como se não tivesse do lado de ninguém. Essa parte da sociabilidade é fundamental. Depois, objetivos que eles têm, né? Isso é interessante você conversar com os pais, né? A gente falou agora há pouco no vídeo para os pais da comunicação. Objetivos familiares, objetivos pessoais. O que você espera do seu filho daqui 20 anos ou daqui 10 anos, né? Tem pai que não espera nada, fala, espera que esteja fazendo uma faculdade, esteja aspirando, e o resto? Ele vai ter as virtudes necessárias para fazer uma faculdade distante de você, enfrentar o ambiente universitário, vai ter as virtudes necessárias para trabalhar, ou ele vai fazer a faculdade para fazer uma pós, para fazer um doutorado, ficar eternamente estudante, como está cheio de jovem por aí assim. Então a ideia dos objetivos profissionais, familiares, né? Muitas vezes tem medo de constituir uma família porque não se sente capaz de fazer isso. Sociais, que ele pretende ajudar, mesmo seja dentro de uma igreja ou dentro da própria sociedade, ele fala, eu quero ajudar em tal aspecto, né? Importante essa presença.
E a parte espiritual, a formação espiritual deles. É fundamental. Na base das virtudes todas está a fé. Né? A fé que te ajuda a perseguir as coisas, porque por amor a Deus, amor aos outros, né? Pedindo a ajuda de Deus para vencer as coisas que você não consegue. E depois, por último, as crenças. Né? É muito importante que as crenças, como eu falei agora da fé, elas são a base de tudo. Então, você conhecer a crença da criança, dos pais, como é que eles vivem a fé, a coerência que eles têm com os valores morais, ou se eles acham que está tudo bem, está tudo permitido, a sociedade que define os valores, as leis que definem o que é certo e o que é errado. Né? A pessoa não tem uma base sólida de crenças que fundamenta a vida dela. Então é um trabalho assim, é um trabalho meio de pai e mãe, né? Mas que o preceptor, essa pessoa que intermedia, ela pode fazer muito. E eu vejo que o colégio está cada vez caminhando mais para ser um educador de pais através da preceptoria, através dos filhos. A gente falou do programa de liderança do Olém, é de dentro para fora, né? Então a criança muda, depois a família muda, depois o colégio muda. Não, eu acho que a gente tem que pegar a criança, conhecer a família para ajudar os pais a educarem melhor e aí tudo vai crescer melhor. A escola também vai funcionar melhor, com pessoas bem formadas, conhecidas e queridas por todos, pela família e pelo colégio. Se você se anima a ser um preceptor, um tutor, vamos conversar a respeito disso. É uma função muito importante, tá bom? Estou à disposição de vocês aqui para conversar a respeito disso. Um abraço, até a próxima.